Como criar uma marca desejada e construir uma comunidade fiel em torno de um negócio. O episódio de hoje do podcast Mais Negócios traz a Ciamar, a empresa que desafiou o sertão, porque vender jet ski no sertão da Bahia parece contraditório, né? Mas a gente vai ver essa história de sucesso no podcast Mais Negócios, que é um lugar de inspiração, de informação e educação empresarial para ajudar você a empreender com muito mais assertividade. Se você está me ouvindo no Spotify, já segue esse perfil. E se for no YouTube, inscreva-se no canal, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos começar o episódio logo depois da vinheta. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Negócios. E se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, consultor empresarial há mais de 20 anos e empreendedor como você, conheço os desafios de empreender e por isso mesmo trago convidados sempre muito especiais para ajudar você na sua jornada. E o convidado de hoje, meu parceiro Rafael, o cara que construiu um movimento em torno da marca, em torno da Ciamar. Apesar de ser Ciamar, é aqui no sertão da Bahia. Olha que contradição gostosa para a gente explorar nesse podcast. Então, fica atento, já ativa as notificações aí, porque a cada episódio que a gente faz é uma novidade que vai melhorar a sua atuação como empresário. Então, Rafael, seja bem-vindo ao podcast Mais Negócios. Beleza. Quem é Rafael? Vamos começar logo na Vera. Quem é o empresário por trás da marca? Fala para mim. Rafael, eu gosto de me titular o seguinte, um cara família, né? É um cara casado hoje, tem uma esposa também empresária, tem um casal de filhos. Deus nos abençoou com essa bênção que eu considero a maior riqueza de um homem, realmente é construir uma família. Sou formado em administração de empresas e em direito também, fiz 2 graduações e tenho uma trajetória profissional que não começou no mundo empresarial, né? Eu tive, assim, como eu costumo falar com algumas pessoas, eu tive grandes faculdades profissionais, que às vezes nós buscamos, né, conhecimento técnico através da universidade, não desmerecendo o bacharelado, nada, mas eu creio que a prática mesmo, hoje eu considero a principal faculdade da gente, sabe, Alessio? Então, assim, eu tive uma trajetória profissional que passou por grandes empresas, então, a que marcou bastante foi o início no Banco Bradesco, onde eu atuei como gerente, né, para o público alta renda, uma marca bem conhecida. Na sequência já empreendi em outro negócio, não deu certo. Acho que uma grande sacada do empreendedor realmente é essa, ele vai lá e tenta, e aí quebra a cara, aí ele aprende, entendeu? Então tentei... Morre a empresa, mas não morre o empreendedor. Né? Exatamente. O sangue, o desejo de fazer acontecer está ali. Sim, exatamente. E aí, também trabalhei em grandes empresas no negócio de medicamentos. Então, assim, trabalhei na MS, que é uma marca muito bem conceituada. Trabalhei na Hypera Pharma, antigamente conhecido como Hipermarcas. E encerrei minha trajetória como seletista na Eurofarma, no grupo Eurofarma, que justamente foi... Grandes grupos farmacêuticos, Exato, né? Justamente foi para dar... segmento aí ao nosso negócio hoje, que é a Ciamar Náutica. Muito bacana. E aí, Rafael, você traz uma fala que já surgiu aqui em outros podcasts com outros convidados, né? Sim. Que é de empreender no CNPJ do outro. Sim. Né? Então, é uma oportunidade que você tem. Imagina trabalhar num Bradesco, uma Sim. empresa extremamente hierarquizada, uma das gigantes do Brasil. O quanto a gente não aprende num CNPJ como esse? Né? As técnicas, os controles, entender do mercado, e você trabalhava com um público mais qualificado, então o nível de exigência também é maior, então com certeza isso é uma grande universidade. Sim, né? Sim. E eu costumo até, sabe, Alessio, como é que Rafael enxerga essa trajetória, quando eu passei assim, nessas empresas? Eu acredito que o fato da gente ser seletista e tal, ter algumas regras, né, da empresa, é mesmo para a empresa fazer valer aquilo que ela tem como valor. Mas eu acredito que, tipo assim, grandes empresas, principalmente, o empregado, né, digamos assim, que está dentro, ele já é um empreendedor nato, porque a gente tem que administrar nosso tempo, tem que ter disciplina para seguir as regras da empresa, entregar as metas que são propostas, né, ter um controle emocional
a ponto de nem sempre você vai ter resultado bons, então vai ter aquele momento que tem aquela parte chata realmente, né? Você trabalha com público alto padrão também, existe uma série de desafios, né? Porque assim, eu lembro mesmo quando eu entrei no Prime, logo eu ficava assim, cara, cria aquele receio, né? Daquele contato, o cara tem muito poder financeiro, então você fica meio assim, né? Sem saber inicialmente como é que você vai lidar com o dia a dia mesmo do cliente, como é que você vai tratar, o que é que agrada a ele, o que é que ele necessita, quais são as necessidades. Então, assim, tem muito isso. Então, eu costumo falar muito que a minha trajetória empreendedora, ela é registrada no CNPJ a partir da Ciamar. Mas ela iniciou lá, Rafael, quando iniciou, né, como empregado mesmo de uma empresa, porque a gente tem que administrar várias coisas, então a gente já começa, a partir do momento que a gente realmente veste a camisa da empresa que a gente trabalha, eu creio que a gente já é um microempreendedor dentro da própria empresa. Um intraempreendedor, né, como a gente chama. Sim. Você empreende dentro de outro negócio. Exatamente. E aí você me falou uma coisa bem interessante, Rafael, que é assim, poxa, eu saí de lá do Bradesco, empreendi e quebrei. Sim. Me conta um pouquinho dos aprendizados dessa... Estou falando como alguém que também já quebrou. Sim. Né? Então eu também já empreendi, já quebrei, então assim, e eu saí fortalecido disso. Né? Eu sei quais são os erros que eu não cometeria de novo. E para você, quais foram as lições que você teve nesse negócio que não deu certo no primeiro momento? Alessio, eu sou um cara assim muito, eu costumo dizer assim, muito arrojado. É um cara mais propenso realmente a riscos. Não é à toa que se a gente for até observar o meu próprio negócio dentro da cidade de interior, né, uma loja náutica, uma cidade interior, houve alguns questionamentos sobre isso, inclusive o presidente da CDL, Brito, uma vez brincou comigo, rapaz, quando você montou aquela loja, eu passava direto que era o roteiro da casa dele, né? Ele passava, pô, o cara botou uma loja de jet ski aqui em Feira de Santana. Então assim, eu sou um cara meio, assim, propenso a determinados riscos. E aí, essa questão digamos assim, esse fracasso momentâneo, né, de eu ter quebrado no segmento, foi justamente porque eu sempre trabalhei muito alavancado. Eu acho que no banco, quando eu trabalhava no banco que eu empreendi no mercado de construção civil. Então, a gente aprendeu a trabalhar tão acelerado, batendo metas absurdas, que a gente acaba trazendo isso para nossa vida pessoal e concomitante para a nossa vida profissional quando a gente empreende. E dá um gás mesmo, assim, a gente se acha, poxa, se eu batia metas tão arrojadas, eu posso mais. Sim. E aí a gente só se joga de mais alto, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu comigo mesmo. Eu entrei no segmento, fiz alguns testes. O banco em si, ele ensina você ter não só disciplina, mas você ter um controle financeiro realmente, uma educação financeira legal. Então sempre fiz alguns investimentos. A gente tinha alguns benefícios no banco, né? Que eram algumas, digamos assim, além do nosso salário, a gente tinha alguns benefícios, um salário dobrado 2 vezes no ano. Participação sobre lucros. E eu sempre pegava isso, mas para ser realmente uma semente na minha constituição de patrimônio. Então, esses valores que vinham, digamos assim, extras, geralmente eu direcionava para a formação de patrimônio. Então, eu sempre comprava um terreninho, comprava alguma coisa e tal para fazer investimento. E foi assim que surgiu esse primeiro negócio. Um amigo meu que já tinha família, que mexia com construção civil, me chamou para empreender nesse negócio, construir casa. A gente começou a construir casas assim, de baixo padrão, casas mais populares. E iniciou um negócio, na época, os olhos brilharam, porque a média de lucratividade saiu, eu empreendi em 2014. Então, assim, o negócio dá uma rentabilidade muito legal. A gente iniciou ali pela região, ali próximo da Avenida Iguatemi. E como eu vi que o negócio era bem rentável, então é aquele negócio. Aí você alavanca e você dá aquela focada, investe pesado. E aí, nesse investimento que foi feito, a gente pegou um momento que a gente não conseguia controlar, que são as coisas que acontecem no mercado. Então, a Caixa, na época, mudou a regra do jogo quando a gente entrou. Então, assim, a gente construiu as 2 primeiras casas, venderam, construiu 4 venderam. E aí, depois, eu vi que tinha uma sacada no negócio que era a compra de grandes áreas. Então, quando você comprava grandes áreas, você aumentava a sua lucratividade. Eu comprei e apostei mesmo as fichas. A gente construiu uma quantidade significativa de casas. E nessa época aí a Caixa mudou. Antigamente eles financiavam 90%, foi especificamente nesse momento eles pararam de financiar 90%, o recurso financeiro da poupança estava pouco e eles passaram a financiar só 70%. Aí o que é que acontece, né? O público baixa renda, ele tem um incentivo, que é
o subsídio. Sim. O subsídio O governo subsidia uma parte. acaba sendo a entrada realmente que ele dá, o que serve para escriturar o imóvel dele. Então, quando você pega um público que já trabalha com a finança bem arrochadinha ali, e você aumenta a entrada dele para 30%, cara, você inviabiliza totalmente o negócio. E aí foi o que aconteceu comigo. Então, eu costumo brincar, até com alguns colegas empreendedores, quando a gente está em algumas rodadas conversando sobre empreendedorismo, eu falo bem assim, eu falo, rapaz, teoricamente, eu não fali, eu tive um problema de fluxo de caixa, porque eu estava com uma série de investimentos paralisado, imobilizado nos negócios, e aí não vendeu, e nessa época eu passei por algumas dificuldades, até financeiras mesmo, e foi quando eu entrei na indústria farmacêutica. Na época eu falei, tem que voltar para fazer o que eu sei fazer bem, que é vender, voltar aí para CLT, eu tinha uma bagagem, um currículo legal, e aí movimentei, na realidade, assim, né? Lá atrás, como eu te falo, que às vezes a gente já tem características de empreendedor. Então, eu fui atrás do network que eu conheci no banco, colegas que tinham saído do banco e que já estavam em outro segmento para, me ajuda aí a me recolocar, eu saí, empreendi, não deu certo, eu preciso me recolocar, e foi quando eu entrei na indústria farmacêutica, e a primeira que me deu oportunidade foi a MS, que eu entrei como neófito. Neófito é um termo muito utilizado na indústria farmacêutica para mostrar alguém que não tem experiência no segmento. E aí eu entrei na MS como neófito e para trabalhar numa área bem específica, que é bem legal, que é uma das áreas mais desafiadoras, né? Que foi trabalhar com o sistema nervoso central. Então, assim, eu visitava psquiatras, neurocirurgiões, eu tive que estudar bastante sobre medicamento na época. Para aceitar esse desafio. Rapaz, só nesse preâmbulo aqui, assim, eu acho que dessa sua experiência, né? Que você contou, olha, poxa, naquele momento ali deu ruim, mas eu ainda queria extrair de você o aprendizado, assim. Se você fosse pegar um aprendizado daquela fase, um erro que você não cometeria de novo, você consegue pensar assim, dizer, poxa, isso eu não farei de novo? Consigo sim. Na minha experiência, eu falaria assim para o cara que está empreendendo, para ele não ir com muita sede, né? Porque quando a gente projeta um crescimento muitas vezes e a gente vai mexer com qualquer negócio, é comum, né? O empresário já é suscetível por natureza a riscos. Sim. Então ele acaba trazendo aquilo ali para uma filosofia de vida mesmo. E aí, às vezes, ele acelera demais. E aí, quando acelera demais, o freio não aguenta. Entendeu? Então, assim, eu falaria o seguinte, que eu costumo ter, assim, né, ter criado uma regra, até padrão para minha vida empresarial, que eu costumo falar assim, quando eu converso com alguns colegas. Eu acho que os 5 primeiros anos do empreendedor, se ele está testando, ele tem que ir pisando e soltando no acelerador. Ele vai testando, errando, aprende, testando, errando, aprende. Porque se você impulsionar demais mesmo, velocidade, energia, recursos e tal, você corre o risco realmente de você ser pego desprevenido com fatores que você não consegue controlar. Perfeito. Porque, por exemplo, a gente não tinha como estimar que a regra da Caixa ia mudar. E hoje o empresário ele vive várias coisas. A gente está vivendo, inclusive, um momento no país que tem várias coisinhas que afetam o empreendedor. Então, assim, tem alguns riscos que eles são calculados. É o seu risco de investir, é o seu risco de, não, vou tentar aqui esse segmento, eu fiz um estudo, eu identifiquei uma lacuna de mercado. Tem várias coisas que você, através da sua visão estratégica como empreendedor, você percebe, mas tem outros que não. A gente vive hoje isso. A alta do juros você não consegue prever, uma mudança de governo você não consegue prever, uma mudança de regras você não consegue prever, entendeu? Uma mudança no meu segmento mesmo, uma mudança sobre custo de importação você não consegue prever. Então tem muita coisinha, né, que é linkada em si com... Velados, né? Coisas ali que você não consegue identificar. Então, qual era a dica que eu daria hoje para qualquer pessoa que vai empreender? Você vai estudar sobre o segmento, você vai fazer, né? Mas não ultrapasse o seu risco calculado, não. Porque tem coisas que você não consegue controlar. Perfeito. Entendeu? O que você consegue controlar, você vai controlando muito bem dentro da sua empresa. O que você não consegue controlar, infelizmente, você tem que estar preparado para quando esses riscos maiores tiver, você não ter acelerado demais, como eu falei. Eu tirei aqui, Rafael, algumas lições para mim que ficaram muito claras, que eu acho que ajuda qualquer empresário que está nos assistindo. Primeiro, o Rafael falou sobre a questão do risco, né? O empreendedor, de fato, ele é por natureza, ele vai para o risco, ele gosta de risco, até porque senão você ficava no conforto do CLT,
né? Mas você se propõe ao risco. E aí, Rafael chama atenção para duas coisas. Tem o que eu controlo e tem o que eu não controlo. O que eu controlo é minha força de vontade, minha determinação, o dinheiro que eu tenho no banco, o apoio, eventualmente ali eu consigo o apoio da minha família. Enfim, eu abro mão de ver meus filhos crescer, porque geralmente o empreendedor, para poder cumprir essa missão, às vezes, né? Quando vai ver, o menino já está com 4 anos, 8 anos e o tempo passou. Então tem a questão do risco, mas tem os riscos que estão aí implícitos, que é do mercado, mas que a gente não consegue ver. Ninguém poderia imaginar quais seriam as determinações do Donald Trump depois da sua eleição. Por mais que a gente saiba o posicionamento dele de extrema-direita, mas ele fez coisas que o mundo não esperava. E isso mudou com a geopolítica, né, e com a economia global. Então isso são coisas que a gente não consegue prever. Né? Então essa coisa do risco e dessa relação com o mercado que tem... O mercado muda e a gente não controla as variáveis, né? Você falou também da questão da alavancagem. E aí, para o empresário que está assistindo a gente, alavancagem, gente, é endividamento, né? Então, às vezes, você entra muito alavancado no negócio. Ou seja, você tomou crédito no banco, que eu sou um defensor do crédito. Sim. Eu acho que o crédito é o principal combustível para o empreendedor crescer. Ou você comprometeu muito o seu patrimônio pessoal. Sim. Né? Que aí, se você não distinguir isso, você pode, numa aposta errada, perder ali o patrimônio que você acumulou, às vezes, uma vida inteira. Sim. E aí você falou, poxa, eu não quebrei, eu perdi caixa, me perdi no fluxo de caixa. Sim. Pegou muito capital, imobilizou muito capital. Sim. E ficou sem oxigênio para respirar, para fazer a máquina rodar, que é um erro também comum dos empreendedores, né? Imobiliza muito capital, depois fica sem dinheiro para trabalhar. Aí morreu o negócio. Né? Não tem dinheiro para comprar mercadoria, para construir as casas, como era o caso, né? Para aguentar o mercado, dar uma melhorada, que às vezes ele entra em baixa e volta. Sim. E para finalizar, o poder do network. Quando você disse, pô, quebrei, mas eu vou recomeçar, eu tenho minha rede de contatos que eu posso receber as indicações aí para voltar para o mercado. Muito legal. E aí, Rafael, passou pela indústria farmacêutica, 3 grandes laboratórios. E quando é que entra esse novo gás para empreender? Diz assim, não, agora eu vou de novo, estou preparado, eu vou de novo. Me conta agora a história do pós-CLT, né? Do seu segundo CLT. Quando foi que veio a história e que te trouxe até aqui na Siamar? É legal que, assim, o fato de eu empreender nesse segmento, primeiro eu entrei no segmento como usuário. Então, esse período até que eu comentei aí sobre esse fracasso aí no segmento, ele me deixou também um pouquinho para mudar um pouco a filosofia de vida. E eu acho que muitas pessoas talvez passe ou já passou pela mesma coisa que eu passei. O que acontece muito com o profissional, com o empreendedor e tal? A gente se dedica uma vida ao trabalho, se dedica uma vida ao empreendedorismo. E aí quando acontece coisas assim que a gente não está esperando, a primeira coisa que a gente se pergunta, valeu a pena? Então eu acho que assim, o segredo em si, que hoje eu levo muito assim, muito forte na minha vida, é a gente conseguir algo que se resume numa palavra, equilíbrio. Então, perfeito. Na época, eu lembro que quando eu empreendia, quando eu empreendi, e pelo fato de ser muito novo, querer vencer e tal, você pega, né? E direciona todo o seu recurso para aquilo ali, você quer fazer só aquilo ali, você né, vai como eu falei, né, com o pé no acelerador tem embaixo, e você deixa de ver a vida passando mesmo, de se observar coisas, pequenos detalhes, observar coisas que estão no seu dia a dia, de coisas que têm muito valor, né? Eu costumo brincar, inclusive, e dizer assim que depois dessa situação trouxe um gatilho muito forte para mim. Que hoje eu gosto assim, em tudo que acontece na minha vida, eu aproveitar e observar o lado bom. Então assim, no período que eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu viajava, então eu aproveitava para... Qual é o lado bom de viajar? É conhecer outras cidades, conhecer outras culinárias, é fazer network com outras pessoas de umas cidades distantes, né? Então tem muita coisinha que você às vezes passa despercebido só focado no trabalho, empreender, só focado... Então assim... Quando eu entrei no jet ski como usuário, eu conheci né, o jet ski em 2016. Então, quando eu entrei como usuário, eu realmente foi assim. Naquele momento, não foi muito um gatilho de equilíbrio. Foi um gatilho já de excesso para outra coisa.
Eu falei assim, não, pô, eu me dediquei para trabalhar e tive problema de financeiro, investi demais no negócio esperando dar resultado e deixei de viver coisas básicas. E às vezes tem um carro confortável, só botava dinheiro em negócio. Então assim, isso trouxe um gatilho que virou negócio. Foi a partir do momento que eu conheci a náutica. E aí agora, nesse ciclo, aí se entende a razão de eu ter empreendido nesse segmento. É porque quando eu entrei, eu senti uma série de dor. E percebi uma série de lacunas do segmento. Entendeu? Se a Alessio hoje pegar um jet ski e falar, não, compra um jet ski aí lá na minha empresa. Não vai acontecer porque na minha empresa eu tenho uma outra visão a respeito disso. Mas se você comprar em qualquer outro lugar, o cara vai chegar lá, pegou seu dinheiro, ele entregou seu jet, vai ser feliz lá agora e agora? Então, o poder aquisitivo em si de você ter a embarcação não resolve totalmente seu problema, porque você precisa de outras coisas, precisa saber onde é que você vai utilizar. Você precisa ter contato com outras pessoas que utilizam. Você precisa de saber, né, os riscos que você tem tendo aquilo ali, os pós, os contras, onde usar. E, inclusive, aí eu volto para a nossa entrada lá, né? Sim. Que a gente iniciou o nosso bate-papo desse podcast. Que aí você falou, o cara abriu a empresa em Feira de Santana, né? Poucos feirenses... Princesa do Sertão, né? Poucos feirenses sabem a nossa beleza natural que a gente tem aqui em Feira de Santana. A gente tem um rio, que é o Rio Jacuípe, e esse Rio Jacuípe, ele se une com o Paraguaçu, e a gente tem 110 km de extensão de área navegável aqui. Cara, 110 quilômetros. 110 quilômetros. Isso aí, cara, é bem... É muito representativo, né? É muito representativo. A gente vê locais que são assim... É como se você pudesse navegar de Feira a Salvador. Sim, pois é. 110 quilômetros de... E isso tem uma representatividade grande e eu observo assim, locais que já são muito desenvolvidos na náutica e que às vezes têm características parecidas e outros têm características inferiores em relação a essa beleza natural. A gente vê, se a gente for voltar um pouquinho para o desenvolvimento lá de Capitólio, lá em Minas, Sim. Foi assim. Tava tudo parado, um gigante adormecido, de uma hora para outra se estruturou marina, se abriu lojas náuticas, foi desenvolvendo o turismo. Então assim, sabe, eu costumo falar para amigos meus que a Ciamar, ela é só uma ponta do iceberg. Na realidade, quando a gente tem várias artérias que podem ser exploradas através do nosso segmento, só que precisa de uma sincronia, né, com vários outros setores. Então, hoje eu até acho que Feira de Santana ele vai começar a desenvolver algumas coisas, mas que um dos principais coisas que precisa ter agora é também o poder público ele despertar para essa beleza que a gente tem aqui. Porque outros locais que tem isso aqui já é muito bem explorado e a gente não explora bem. E por incrível que pareça, você vê, Feira de Santana hoje, a gente está entre os 3 principais PIBs da Bahia, né? Eu acho que até o terceiro. Eu acho que o primeiro é Salvador, o segundo é Camaçari, eu acho que o terceiro é Feira de Santana. A gente tá entre os 3 principais PIBs da Bahia, né? Um business fortíssimo. E aí você observa, tipo assim, você pega uma cidade que nem Salvador, ela tem um turismo forte, né? Aí, foi porque o Camaçari não tem um turismo forte, não tem beleza natural. Aí você pega a Feira de Santana, tem esse rio aí. As cidades que são menores, que nem Santo Estevão, já tá explorando melhor o você rio chega do que aqui. Você chega em Santo Estevão, tem 2 mega resorts. Balneários, resorts. Tem um Pedra Bonita, tem um Eco Resort Paraguaçu, tem, assim, restaurantes beira rio. E aqui a gente chega em feira, a gente tá meio que paralisado, né? Esse é na minha opinião, é a grande sacada. É você entender que nós, como empresas privadas, precisamos do poder público no sentido de gerar a infraestrutura necessária para que os nossos negócios se desenvolvam. Você vai desenvolver um negócio, você precisa de estrada boa. Sim. Você vai desenvolver... para desenvolver o seu negócio, você precisa que o turismo em Feira de Santana esteja bem pujante, né? Sim. E aí precisa de infraestrutura, precisa de investimento, precisa... E eu costumo dizer, gente, turismo é uma das melhores fontes de receita que existe, sim, porque a pessoa sai de outros lugares e vem gastar o dinheiro aqui dentro da comunidade. Sim. Olha o poder disso. Pessoa saindo de diversas partes para gastar o dinheiro aqui dentro. Né? Então, mas para isso eu preciso ter infraestrutura. Sim. Infraestrutura é política pública. Sim. Né? É papel do Estado prover, e aí quando eu falo Estado eu falo em
Estado, enquanto município, estadual e federal, prover as condições para que as empresas se desenvolvam nesse ambiente. Exatamente. Né? Eu Então, concordo. esse é o papel do poder público. Concordo assim. E que nem sempre precisa ser, inicialmente, assim, um investimento absurdo, mas só uma proximidade para você escutar e entender, né? Eu acho que o poder público ele tem inúmeros desafios, mas o que eu acho que é mais fácil é escutar. Entendeu? É escutar o Alessio que tá aqui com podcast. O Alessio vai entender de podcast que lá o poder público ele não entende nada. Então, assim, nada melhor do que você estar próximo de um especialista, porque você vai enxergar, você vai ter oportunidade de enxergar o que aquele outro enxerga com o quê? Com plenitude, porque ele vive aquilo ali. Perfeito. Entendeu? Então, assim, Feira de Santana tem essa beleza natural. A gente montou nossa loja. Tem até um dado aqui. Eu gostaria de passar para você ver a importância assim de, né, que a gente indiretamente tá ligado. Quando eu abri a loja, a Ciama Náutica, em 2021, eu já vendia, jet antes. Logo depois da pandemia, né? Foi logo depois da pandemia. Na saída da pandemia. Mas eu vendia jet antes. Sim. De maneira informal. Comprava, vendia? Sim, a gente teve uma associação náutica que foi criada aqui, voltada para o jet ski, que eu estava envolvido também com alguns amigos, justamente por causa dessa lacuna. Porque a gente, comprar um jetzinho, e aí agora? Pô, tem 110 quilômetros de rio para navegar. Pronto. E onde é que eu vou comprar um jet? E, né? não é que nem um veículo que você chega ali no seu carrinho, botando no CarPlay o Waze e vai embora. Não é tão simples assim. Entendeu? Tem vários fatores, tem um fator natureza que você precisa respeitar. Entendeu? Você vai navegar, tem bancos de areia, tem bancos de pedras, tem locais que você não. Que o vento vai criar assim um mar, uma água, um rio mais agitado. Entendeu? Então, tem uma série de coisas que você precisa ter, né? De conhecimento para você ter segurança. E a gente montou uma associação. Essa associação, na época, a gente usava muito o Instagram, criou curiosidade, né? A gente fazia eventos lá em Cabo Sul, no Águas Claras. E aí fazia muito evento, o pessoal, rapaz, como é isso aí e tal, eu queria participar, é um público já seleto na época. E a partir daquele momento ali foi quando eu comecei a testar. Por quê? Eu consegui enxergar uma lacuna do mercado. Qual era a lacuna do mercado? Só existia 2 lojas, olha o tamanho da Bahia, Alessio. Só existia 2 lojas náuticas na Bahia toda. E essas 2 lojas estavam concentradas em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Não era nem Salvador, não Lauro de Freitas. Um era representante era uma concessionária desse do outro, era concessionária da Yamaha. E aí, pode parecer bobo, mas você tem que sair de Salvador aqui, você comprar uma sapatilha náutica que custa R$150, cara. É absurdo. É absurdo, entendeu? Você ter um contato, na realidade, com uma empresa, com uma mega estrutura, mas que, assim, por estar sozinho, reinando sozinho, ela tem um contato muito frio com o cliente. Sim. Ela chegou, vende aqui pra Alessio, toma aqui seu jet, tchau, acabou. Entendeu? Então, assim... Não estabelece um relacionamento ali de longo prazo, de parceria com o usuário. E aí, pega Rafael, que veio do Prime, e fala assim, cara, quem compra esse produto aqui, ele, obviamente, ele tá buscando algo diferente, ele tá buscando... O empresário que entra no Prime, ele não tá procurando só linha de crédito ou só investimento, ele tá procurando relacionamento, ele quer chegar num lugar, quer ser bem tratado, ele quer, né? Tem toda uma atmosfera. Exatamente. Né? Então, assim, eu percebi essa lacuna, percebi quando eu fui comprar uma embarcação mesmo em uma loja, não citar aqui o que é antiético, mas assim... Vi um tratamento frio, parecendo que não faz questão de você comprar, entendeu? Eu não acho o tratamento adequado, entendeu? Então, eu percebi que existia uma lacuna absurda, então eu comecei a testar. Eu comprava um jetzinho ali, vendia para os amigos. Não, rapaz, compra aqui. Quantas vezes eu chamei amigos assim, rapaz, bora dar uma navegada aqui? Tu é doido pra eu ter um jet, não? Bora, ter um jet lá, vamos. E aí isso despertava... Botou um docinho na boca do cara já. Porra, que esse negócio é bom, cara. Despertava uma experiência, né, incrível e que a pessoa não tinha contato. Sim. Então, a pessoa não vai desejar o que ela não conhece. Exatamente. Né? Então, você precisa dar um snack ali para ela falar, opa, onde é que vende mais esse negócio? Eu faço até uma ligação com algo que aconteceu que foi bem interessante. Quando eu contratei um colaborador meu, hoje ele tá lá no setor de vendas, ele falou comigo bem assim, ele ganha comissão, né, então, ele falou assim, Rafael...
Rapaz, o cara só chega aqui, cadê Rafael? Eu não consigo atender ninguém. Eu falei, cara, é o seguinte, eu já passei por algumas coisas, você vai passar aqui agora, mas isso aqui, esse trabalho seu, ele começa a dar semente. Não começa a dar colheita, não. Então você não vai chegar aqui, o cara, já vou vender. Não, chega aqui, vai chegar o cara vai... Como é isso aí, velho? Custa quanto? Quanto é o preço do menor e tal? Isso aqui, o custo de manutenção. O cara não acorda de manhã e diz, vou ali comprar um jet. Ele tem várias curiosidades. Entendeu? Então, assim, você vai começar esse atendimento, vai ter o período que você vai dar uma atenção a ele, vai ter o período que ele despertou curiosidade, ele vai achar necessidade, depois que virar necessidade, ele vai se preparar financeiramente, depois ele vai comprar. Então, isso aí ele tem um lapso temporal. Etapas, né? E hoje ele vê isso, que hoje ele já tem clientes que são assim, eu falei, e vai chegar um momento que você vai criar a carteira sua. O cliente, quando já comprou o primeiro, o segundo, o terceiro, ele não vai procurar mais Rafael, não. Rafael é o dono da loja lá, o relacionamento é com você. Então, eu costumo falar, e eu fiz isso de maneira informal, tomou uma proporção grande. A pandemia, Alessio, foi algo assim que eu acho que para todas as pessoas foi uma incógnita. E por incrível que pareça, eu peguei a pandemia com um desafio, porque eu não tinha saído ainda, né, da indústria. Só que eu trabalhei na MS, aí quem trabalha bem nesse segmento da indústria farmacêutica também acha frequentemente propostas de melhorias, outro que paga mais e tal. Ganha muito dinheiro. Como ganha muito dinheiro, é um mercado muito competitivo, a forma da pessoa contratar é tomando um talento de outra empresa. Exatamente. O cara já está pronto, já conhece o mercado. Exato. E aí, quando instalou a pandemia, eu passei fechou tudo. Eu passei pela MS, aí fui para Hipermarcas, que na época tinha alguns benefícios superiores, e aí saí da Hipermarcas, que hoje é até chamado de Hiperafarma, e fui para a Eurofarma. Quando eu fui para a Eurofarma, que eu saí porque era melhor para mim, cara, eu tava no período de experiência quando estourou a pandemia. Eu me lembro, dia 18 de março, meu gestor me ligando, Rafael, vai para casa. E eu falei, rapaz, ampliação da empresa, eu tô aqui. E a gente começou achando que ia durar uma semana, sim. 15 dias... Foi passando o tempo. E meu negócio, tipo assim, eu tava testando, né? O segmento, mas eu não tinha maturado. Mas eu tava testando assim, porque eu tava aqui navegando, ela se procurar, porra, eu quero trocar esse jet aqui. E aí, acabava, não era um negócio assim que era meu negócio principal, até porque eu não tinha tempo, eu tinha que me dedicar à empresa que eu tava trabalhando. Era mesmo só um investimento de capital, que nem a Alessio tem hoje um capital lá parado. Hoje não, né? Que hoje tá dando juros absurdos, mas tipo assim, imagine lá atrás, quando tava dando juros um pouquinho, aí tinha uma oportunidade, rapaz, não ocupa meu tempo eu comprar uns 3 carros aqui e deixar na OLX, só um exemplo. Sim. Era isso que eu fazia com o jet ski. Então assim, não tinha, porque eu enxerguei uma lacuna. Então assim, não tinha maturado negócio, não tinha coisas assim. Só que a pandemia, cara, essa insegurança que a gente teve na pandemia, eu acho que todos tiveram, reverteu assim da água pro vinho. Porque na pandemia as pessoas começaram a ficar com medo de morrer, as pessoas não tinham contato, não tinha contato com nenhum tipo de evento, locais sociais, restaurantes, essas coisas. Era um isolamento, né? Não tinha, um isolamento. Então, o que começou a acontecer na náutica? Algo extraordinário. Você sai para ao ar livre, local aberto. Não tem aglomeração. No jet ski é só você. Não tem aglomeração. É algo ainda restrito a poucas pessoas. Entendeu? Então você também não tem essas fiscalizações. Porque não era que nem a gente pegou aqui em feira, o estabelecimento tá lá aberto, bora lá. Então assim, as pessoas despertaram para isso. Deu liberdade para as pessoas aproveitarem. Eu acho que chegou um limite das pessoas assim, falar assim, rapaz, não aguento mais ficar em casa não. Eu não aguento mais assistir live. Tem que arrumar alguma coisa. Eu não aguento mais comer, não aguento mais beber. Então tem que arrumar alguma coisa. E aí nisso aí foi se desenvolvendo. Isso aí e o que eu tô te falando não é achismo. Se você pegar os números da náutica no período da pandemia, você vai ver uma crescente absurda. E eu surfei nessa onda dessa crescente absurda. Isso aí tem um benefício e um contra também, porque eu costumo falar que, assim, que é frustrante para o empreendedor ele viver um momento, que nem a gente viveu na pandemia, que foi um momento assim... Top, depois down. Não era nem top. Teve isso também, mas tem uma coisa que eu costumo falar assim, um excelente momento na pandemia pro negócio e um péssimo momento pro produto. Ah, Rafael, como assim?
A gente tá falando de produto importado, cara. Não tinha como, faltou tudo. Aí você teve 20 clientes para comprar. Como produzir, as fábricas todas paradas, no mundo todo. Você já imaginou ter 30 pessoas para fazer podcast aqui e não ter tempo para você fazer podcast? É a mesma coisa pro produto. Então tinha 20 clientes querendo comprar o produto e não tinha o produto. Não tinha produto. Entendeu? Então você, assim, você teve um faturamento, um subfaturamento. Poderia ter faturado muito mais. Exatamente. Muito mais. E aí, quando você me conta essa história, Rafael, eu assim. E aí eu vou tirar um ensinamento aqui para quem quer começar a empreender, né? Cara, o empreendimento tem muito mais chance de ter êxito quando você não se apaixona pelo negócio, você se apaixona pelo problema. Sim. Você entende tão profundamente o problema que você consegue resolver de uma forma melhor. E aí quando você me fala, olha, eu comecei na náutica como usuário, Sim. Eu comecei na náutica para resolver uma dor que eu tinha, você conhece profundamente o problema. Sim. Né? Eu costumo dizer nas consultorias, eu digo, olha, eu tenho um mestrado na Europa, eu tenho 20 anos de carreira, mas o meu maior trunfo para te ajudar não é esse. É que eu sou empreendedor como você, e eu conheço as dores. Então você conhecia as dores do segmento, e aí você disse, opa, eu vou testar. Que aí vem uma outra característica de um negócio de sucesso. A pessoa não começa o Rafael de antigamente da construção civil, que botou tudo, botou pressão, comprou terreno, botou muito dinheiro e de repente, né, se viu apertado. Não, você começou a testar, botou o pé na água, compra um aqui, vende ali, compra dois, né, vai vendendo. Ou seja, você prototipou a sua operação. Sim. Então, quando você foi para o negócio, abrir as portas, comprar um volume maior, você já tinha passado por essa fase de experiência. Sim. Então, a chance de você ter sucesso é muito maior. Sim. Do que a pessoa... Imagina se você tivesse feito, não, vou abrir uma loja. E na época tivesse vindo a pandemia e tivesse que fechar as portas e não pudesse comercializar, né? Sim. Não, com certeza. E foi justamente isso. Eu falo isso, né? Que aí você pegou esse período, aí tem esse desafio. Você tinha muito cliente querendo... Não tinha o produto. Cara, chegou a acontecer coisa que é extraordinário. Eu chegar aqui e vender um jet para o Alessio de 70 mil e o cara usar um ano e oferecer 75 pro cara. Imagina. Você tá entendendo? As distorções do período da pandemia, né? Sim, porque o produto continuava subindo, aí você faltou. Carro usado aconteceu isso também, né? Tava com preço nas alturas. Você diminui sua margem de lucro, que nem aconteceu algumas vezes. Você chegar perto de pandemia, não ter produto, então assim... Então eu vou pagar caro o cara que está disposto a vender para botar uma margenzinha menor, para pelo menos eu ter a disponibilidade do produto. Então assim, a gente viveu esses momentos de pandemia, mas foi um momento que assim, que lá atrás a gente estava com medo e depois a gente foi vivendo e assim, eu acho que a pandemia ela trouxe mais resultados, né? Positivos do que negativos, pelo lado empresarial, para as pessoas não me interpretarem mal. Tem muita gente que perdeu suas famílias, perdeu gente e tal. Eu não falo por esse lado, eu falo assim do sentido lógico da coisa de empreendedorismo. E também, a gente precisou se readaptar. E também teve muito segmento, né? Sim. Teve muita gente que quebrou no período da pandemia por conta da impossibilidade de trabalhar, da impossibilidade de manter a produção, etc. E muita gente surfou na onda. Exatamente. Você é nosso segundo convidado que surfou uma excelente onda na pandemia. Sim. Você no mercado náutico, mas, por exemplo, eu recebi aqui os queridos Josué e Ana Paula da Casa de Material de Construção Cidade Jardim, e foi quando eles mais cresceram na pandemia. Sim. Porque eles estavam preparados, eles estavam digitalizados, então eles continuaram vendendo mesmo na pandemia, porque já fazia o atendimento ali para o WhatsApp e tal. Então teve a oportunidade e teve muita gente também que quebrou, perdeu seus negócios e tal. Sim. Mas que bom que foi favorável para você. Sim. E aí, quando você cria a Ciamar, você já tem essa experiência, já está vendendo, comercializando com seus amigos no clube náutico, nos encontros. Então você já estava no mercado, né? Sim, sim. Eu já estava no mercado. Agora sim também, Alessio, uma coisa que eu falo até que o empresário não erra uma vez só, não. Eu errei também no início da Ciamar com outra coisa. Que eu volto mais uma vez a falar com aquilo que você não consegue controlar. O que aconteceu na pandemia? Eu projetei a abertura de uma loja. Até hoje eu nunca me esqueço. Eu falei, eu lembro dos números bem na minha cabeça. A gente projetou, né, um valor para ser investido, e nesse valor eu lembro que assim, tinha um estoque mínimo. Eu vou abrir a loja com 7 veículos náuticos, 2 veículos quadriciclos off-road, 2 mini bug Fapinha e 2 motinhas de trilha.
e a parte de acessórios. Então, assim, eu tinha esse número na minha cabeça. Pô, eu vou gastar X, Pronto, vou eu investir gastar X pra... Cara, Aí foi lá pra cima. foi. Aí do 7 foi para 4 veículos náuticos, do quadriciclo foi para 1. Eu lembro que eu peguei meu quadriciclo, tava na casa de praia e trouxe, eu vou ter que botar para encher a loja. Aí eu trouxe o Fapinha. Pô, esse vazio aqui não vai ficar legal. Bora. Trouxe o Fapinha de meu filho, que eu botei para vender e vendi, e meu filho ficou sem. É uma história bem legal também, que inclusive assim, eu acho que a gente como pai, né, até esses desconfortos que a gente já dá aos nossos filhos, pô, meu pai me deu, eu vendi, filho, precisava e tal, apareceu o cliente, a gente vendeu, a gente já começa a instalar, né, sementes neles também, deles saberem fazer o que é necessário naquele momento, não o que nos dá conforto, entendeu? Então, e assim, a lição geralmente ela é dura, né? Sim. E foi assim no início lá. Eu lembro que até jet, cara, emprestado, a gente pegou assim de um amigo, falou, velho, bota uns 2 jet, bota o jet meu de fulano. Pra encher a minha loja aqui. Que é bem legal, né? Porque eu costumo falar muito que o que é bem legal assim da minha empresa, velho, é que como a gente trabalha com um segmento assim que tá linkado a lazer, a momentos marcantes, a gente faz essas coisas, eu costumo falar que a gente não tem clientes, a gente realmente criou, como você falou, né, amigos, uma comunidade, que inclusive essa comunidade tem título, nós chamamos de CA Marinos. CA Marinos. CA Marinos, que são os clientes da loja que adquiriram embarcação, quadriciclos, UTVs conosco, nós chamamos de CA Marinos. Inclusive, na nossa loja, a gente foca tanto nessa questão dessa fidelidade desse pós-venda, que a gente tem um grupo VIP, todo mundo que adquire uma embarcação, um quadriciclo, um TV conosco, a gente inclui no grupo VIP. Esse grupo VIP a gente tem exclusividade de ofertas e tal, mas é um canal de comunicação interno com a nossa comunidade. Então, através desse canal interno, nós fazemos eventos, nós comunicamos eventos, nós chamamos a comunidade para estar participante, entendeu? Então, assim, a gente tem eventos que nós fazemos. Então, um pilar muito forte do seu negócio hoje é a comunidade. Exatamente. A pessoa adquire um produto, num primeiro momento ele é cliente, mas ao adquirir ele entra para uma comunidade, o CA Marinos. Exatamente. Ali você tem ofertas exclusivas, ali você tem eventos. Exatamente. Né? O que mais isso movimenta? Porque é um clube de amigos, né? Vira um clube de amigos, de fato. Imagina um network poderoso que não aparece ali. É justamente a lacuna que eu falei que eu sofri lá. Perfeito. Então, o que eu observo que acontece no grupo? O cara entrou no grupo lá, aí, por exemplo, o Alessio trabalha, por exemplo, vou dar uma suposição aqui, o Alessio trabalha por escala. Então o Alessio tá livre na terça-feira. Rafael não tá livre na terça-feira, Rafael vai estar livre na sexta. Então, galera, alguém vai navegar amanhã, aí quem tá livre na terça também já se une e acaba criando essa comunidade, um network entre eles mesmos, vínculos, um fator bem importante. Eu costumo falar, Alessio, que a gente da loja lá da CA Náutica, nós não vendemos, nós não somos uma empresa de varejo, nós não somos um varejista que compra e vende embarcação, que compra e vende quadriciclos. Eu costumo falar que nós somos uma empresa que promove experiências. Perfeito. Porque o nosso principal negócio hoje é a experiência, não é a aquisição em si, porque aquisição todo mundo vende, o cara pode ir em outra loja e comprar, entendeu? Mas a nossa cereja do bolo realmente é a gente conectar pessoas. Perfeito. Que gostam o quê? Que curtem a mesma vibe, entendeu? Que é esse mercado de aventura, esse mercado de aproveitar a vida, esse mercado Tem uma estimativa de quantos jets tem hoje aqui em Feira de Santana? Bem legal essa pergunta sua. Quando abrimos nossa loja... Só para entender o tamanho da comunidade, o tamanho do potencial que tem também, né? Hoje quem controla essa quantidade de embarcações é a Capitania dos Portos. A gente tem uma relação bem legal com a Capitania dos Portos, só que não dado assim que é amplamente divulgado. Mas eu me recordo que quando a gente abriu a loja, até para eu saber, né? Depois eu projetar e ver assim qual era o trabalho que a gente estava fazendo, se a gente estava conseguindo atingir também os nossos objetivos. Aí na época tinha 373 embarcações registradas com endereço de Feira de Santana. Uhum. Rafael, isso é um número exato? Não é um número exato. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Às vezes a Alessio pegou e comprou uma embarcação lá no Rio de Janeiro. Aí fez o processo. Tá com o número de registro lá ainda. Tá com o registro na jurisdição lá da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Aí você fez uma transferência para você por lá, com o despachante de lá. E às vezes os caras não alteram o endereço.
Entendeu? Então, já era um número que não é preciso, mas não deixa de ser um balizador. E a gente observou, da última vez que a gente teve um contato, até que teve uma reunião na capitania, eu perguntei, rapaz, tem como me dar um dado assim, mais ou menos? Não, vou dar uma consultada, rapaz. A gente não pode passar muitas informações direcionadas, mas eu vou dar uma consultada. E assim, quando ele me passou, a gente já passava já de 850 embarcações em Feira de Santana. Rapaz, com registro em Feira de Santana. Você ganhou muito dinheiro, viu, bicho? Nada. Porque, porra, de 373 para 850. A margenzinha é muito pouca, né? Ai, chorão. Ai, chora demais, rapaz. Mas é bem legal, assim, que eu observei que, inclusive, nós também fazemos isso, né? Porque a gente fomenta também através do crédito. Então, aquele cara compra no crédito, que não quitou e tal. Muitas vezes ele ainda não tá com esse registro com o endereço de Feira de Santana. Então, ele tá com a embarcação, às vezes, está em outra jurisdição. Porque nós, da empresa, não restringimos comprar embarcações só da Bahia. Então, a gente compra onde tiver embarcação usada em outro estado, nós compramos também. Então, assim, já era um dado que a gente já sabia de um crescimento exponencial, né? Considerável. Entendeu? Imagina, 4 anos, quase triplicou. Sim, exatamente. Né, o número de embarcações. E uma coisa que eu quero entrar aqui, você falou da Capitania dos Portos. E a gente sabe que motos aquáticas, por exemplo, que são jet skis, né, as lanchas e tal, assim como os veículos, também tem norma, também tem lei, tem que ser habilitado para poder pilotar. Então, me conta um pouquinho como é esse arcabouço, digamos assim, legal, para que a pessoa tenha e pilote uma embarcação náutica. Outra informação importante que eu vou te passar como é que funciona, mas vou te mostrar também como a nossa empresa foi pioneira no preenchimento dessa lacuna. Massa. Quando a gente ia tirar uma habilitação náutica, antigamente, a gente precisava ir em Salvador, contratar a escola náutica, depois a gente ia lá para tomar aula e tal, e tomar aula prática, e depois a gente ia lá, aí só que já tem 3 vezes, ia lá para fazer a prova na Capitania dos Portos, e depois ia lá para buscar. Então assim, em média, você ia 4 vezes na capital, e quando a gente, isso é bem legal, porque mostra que nós não estamos aqui, nós da CMA Náutica não estamos aqui simplesmente para vender embarcações ou vender o TV, mas mostra que o nosso compromisso com o crescimento, na verdade, do segmento um crescimento saudável. Então, o que foi que a gente fez? A gente trouxe uma escola náutica para a nossa empresa hoje. Então, a gente tem geralmente aulas quinzenais na empresa para os feirenses terem acesso a tirar sua habilitação náutica, andar legal. A gente fomenta isso através de alguns vídeos que a gente posta, tanto no YouTube, no Instagram também a gente fomenta isso. A gente fomenta isso também através de quê? Desse relacionamento próximo com a capitania. Nós mesmos pedimos a capitania para vir aqui de vez em quando, entendeu? Para eles terem outra ideia de Feira de Santana, porque inclusive quando a gente abriu a loja em Feira de Santana, a capitania tinha uma visão deturpada de Feira de Santana, que aquele era lugar de bagunceiro, que o povo aqui não tinha habilitação. Tinha acontecido alguns episódios negativos na nossa cidade, há um tempo atrás na náutica, com algumas pessoas assim que não tinham um compromisso e que fez algumas coisas assim na náutica que marcou negativamente a capitania. Então a gente acabou ficando meio que rotulado com um ambiente, entendeu? De bagunceiro, de baderneiro, de pessoas que não respeitavam a norma, a legislação. Então a gente começou a fazer isso aí através de quê? Desse relacionamento próximo, através da escola náutica que a gente trouxe para dar aula, através dos eventos, que a gente começou a fazer eventos homologados pela Capitania dos Portos. Então o evento era homologado, a gente pegava, oferecia estrutura, pedia autorização, pedia presença para fiscalização, mas indo ao ponto do que você perguntou, como esse arcabouço, a gente tem hoje a Norman, que é a norma marítima. E essa norma marítima ela tem uma série de regras, é uma norma marítima bem completinha mesmo. A Norman ela é uma, digamos assim, né? É o marco legal o marco legal, ela é uma derivação da RIPEAN. A RIPEAN é a norma máxima, como se fosse assim, não existe a Constituição Federal, pronto. A RIPEAN, ela rege e a Norman adequa para o ambiente local. Então a gente tem a Norman como regra. Então assim, todo navegante, todo ciamarino e todo aquele que quer andar de embarcação, ele precisa ter a carteira de habilitação náutica, que hoje ela se divide, né?
Se você quer só andar de moto aquática, você vai tirar a carteira moto aquática, né? A carteira de habilitação voltada para moto aquática. Se você quer andar de moto aquática e arraiz amador. Como na carteira de habilitação, que é categoria A, categoria A e B, C e por aí vai. E tem as acimas. Que aí você tem mestre amador, aí depois você vai para capitão amador. Então, isso mostra assim, seu índice de conhecimento dentro desse segmento. Inclusive, eu estou estudando. Eu estou estudando para tirar a de mestre e, cara, é bem complexo. Só para você ter ideia, para você fazer essa prova de mestre, você pode fazer a prova com consulta. Então, por aí você vê que tem uma série de tão complexidade de tão complexo que tem, entendeu? O ChatGPT, hein, Suzy? Suzy tá aqui nos bastidores, sempre nos orientando aqui no podcast. O ChatGPT vai ajudar ele aqui, hein, Suzy? Pode por consulta. Pô, massa, Rafael, é importante saber isso. E para você que está acompanhando a gente aqui no podcast, se você já chegou até agora, né, até esse momento, tenho certeza que está curtindo. Então deixa seu like nesse vídeo. E eu quero lembrar para você que esse episódio ele é patrocinado pela consultoria de gestão financeira da Sexto Soluções. É uma empresa completa, com soluções completas para ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Eu vou deixar aqui na descrição o link de contato da Sexto Consultorias. E se você quiser fazer uma análise, um diagnóstico e disser que veio através do podcast, o diagnóstico é totalmente gratuito para toda a nossa audiência. Beleza? E aí eu quero entrar aqui num assunto um pouquinho controverso agora, né? Não chega a ser controverso, mas assim, é uma provocação. Você trabalha com produtos que estão associados a bem-estar, a lazer, a entretenimento. A pessoa dificilmente compra uma moto aquática para trabalhar, ela compra para um momento de lazer. E isso acabou se tornando, ao longo do tempo, um símbolo de poder, né? Um símbolo de poder econômico. Quem nunca viu uma picape passando, rebocando um jet ski e disse, rapaz, esse cara tem dinheiro, né? Sim. Então, virou um símbolo de ostentação. Então, como é que dentro da Siamar vocês veem esse posicionamento, né? Até que ponto isso também tem equívocos aí e tal, mas como é que isso é visto dentro da comunidade de vocês? Sim. Agora tem que falar a verdade, hein? Não, tem que falar a verdade. Não vem pra cá contar história bonita, não. Tem que falar a vera. Ô, Alessio, você falou um negócio, eu vou até começar brincando falando sobre isso aí. Eu até tô doido que o povo possa comprar embarcação para trabalhar. Já imaginou? Entregas do iFood, Mercado Livre. Não é? Top. Cara, a gente vai aumentar muito o faturamento da empresa. Mas sabe que eu já tive, sabe que eu tive no Amazonas e algumas vezes e eles usam lá para poder fazer entrega, porque tem muitas comunidades ribeirinho e hoje está todo mundo conectado, todo mundo compra no Magazine Luiza, na Shopee, no Mercado Livre. E a forma que eles têm para entregar de forma mais rápida são as motos aquáticas. Aí eu tô vendo. Eu tô torcendo pra essa evolução chegar aqui em Feira de Santana chegar também. Aqui, você tá lá que o Mercado Livre seja nosso próximo Ciamarino. Não é? Opa, vamos construir esse negócio aí. Vamos lá. Realmente é controverso a gente dizer que existe pessoas que têm o objetivo de adquirir não só embarcações, mas embarcações, carros esportivos, motos esportivas e qualquer outro tipo de veículo, né, que tem valores monetários consideráveis, né, para adquirir, como um símbolo de ostentação e de poder. O que a gente observa na nossa comunidade hoje, né? A gente tem uma comunidade mais assim de empresários da cidade, tem muito empresário da cidade mesmo, de profissionais liberais e tal. E eu observo que na nossa comunidade isso acontece meio que um pouquinho diferente. Entendeu? Hoje, o que é que eu acho realmente? Agora eu vou falar, eu não sei se isso é porque tá linkado com o comportamento de Rafael, como o Rafael se comporta, como o Rafael, o meio que Rafael transita, mas eu acho que o nosso cliente ele valoriza uma ostentação diferente, que é mais a ostentação, o laser private, digamos assim, que é o ele tá longe de holofotes. Sim. Tanto que eu observo isso, inclusive hoje acontecendo algo diferente de quando eu entrei na náutica com os meus clientes. Quando eu entrei na náutica, o que chamava muito as pessoas eram os eventos náuticos. Então os eventos náuticos chamavam, tem um evento em Barra Grande, tem um evento em Porto de São Paulo, tem um evento na ilha e tal. Festa, farra. A festa, farra e tal.
e bandas. E essas festas geralmente costumavam reunir, né, muitos inscritos. Isso vem crescendo bastante, muito mesmo. Antigamente uma festa que botava 100 jets já era absurdo. Então hoje a gente já vê eventos aí botando 200 jets, 220 jets. Aí, eu até participei de um evento agora recentemente, que assim, né, que teve a presença de Thiago Aquino, foi transmitido pela TV Aratu, foi a gente, na verdade, eu e Zanata, que é um parceiro comercial. Vocês que organizaram? Foi. Muito legal. A gente, cara, tomou uma proporção assim, eu assim, sabe, eu chuto ali que ali tinha mais de 700 embarcações. Então o que é que eu observo? O nosso cliente hoje, o CA Marines, ele tem uma característica diferente. Eu não sei se eu vou estar sendo assim até falando bobagem, mas eu observo que geralmente essa questão de ostentação e tal, ela distancia um pouco alguns valores que a gente prega muito lá dentro da empresa, como o valor de família, do equilíbrio, da responsabilidade, de curtir aquele momento, aquela aventura ali com responsabilidade, entendeu? E eu observo que, não sei se é por causa do comportamento meu, ou se foi realmente algo que foi natural acontecendo com o tempo, que o nosso público em si, ele geralmente é um público que gosta um pouquinho mais longe das câmeras. Eu observo, é o nosso público. Não estou dizendo que não existe isso. Claro. Nós observamos isso, inclusive com o advento das redes sociais hoje, o que a gente mais vê, inclusive, tipo assim, algumas profissões que o cara realmente ele quer mostrar ali mesmo, um blogueiro, sabe? A vida ele quer mostrar, né? Ele quer mostrar aquilo ali, sabe? Mas eu observo que para o meu público, esse, digamos, sei lá, 70%, 80%, a ostentação mesmo é a privacidade. Entendeu? Agora deixa eu falar a minha motivação, que me levaria a comprar um jet na tua mão e tirar uma carta náutica. Sim. Eu queria acessar essa comunidade. Sim. Eu queria estar com esses empresários. Sim. Para o meu negócio de consultoria, para o meu business, isso seria fantástico. Sim. Não é porque eu queria... jamais pensaria nisso como ostentação. Primeiro porque eu acho que a ostentação é uma coisa brega. Sim. Quem precisa ostentar, né, ele tá precisando mostrar algo que ele, na verdade, não é. Mas eu compraria como uma estratégia de network poderosíssimo. Imagina eu ali habilitado, com jet ski, andando com as pessoas que você anda, com aquela comunidade. Sim. Todo mundo empresário, fala a mesma língua, tem os mesmos objetivos de crescimento. Imagina quantas portas não iam se abrir para o meu negócio. Exatamente. Por incrível que pareça, a gente tem uma comunidade hoje justamente assim por causa disso. E assim, eu acho que o sucesso, inclusive, de um evento que eu costumo fazer é justamente esse mesmo objetivo aí. Por quê? É inevitável quando você faz eventos, que nem eu fiz assim, junto com o Zanata, o Aqui no Mar e tal, tem uma quantidade substancial grande de embarcações. A pessoa ali foi para assistir o show do artista, gosto do Thiago. O Thiago botou pra lá naquele dia, inclusive quase que não acaba o show. Eu lá preocupado e ele tacando pau. Recado pra você aqui, ó. Thiago Aquino, quero você aqui nessa bancada pra gente falar do negócio de entretenimento da música. Né? Contar a sua história, é claro, mas você, além de ser um grande cantor, você é um grande empresário. Eu quero muito receber você aqui pra gente bater esse papo. E é um cara, viu? É um cara que não só como empresário. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é um cara muito humilde mesmo. Você vê que é um cara do povo, é um cara assim, muito próximo mesmo. E eu tava brincando, né, que eu fiz o evento ali e fiquei tenso. Eu lembro que tem até um trechozinho que ele fala: eu não vou acabar não, para de ficar mandando eu vou pular no meio do povo, vou brincar. Mas isso é porque a gente fez esse evento na Coroa do Lima, a maré subiu, rapaz, deu tanta gente, barco, escuna, jet, até os nativos da região, e o pessoal ficou, aí a água começou a subir, né? Aí minha preocupação era com a segurança do pessoal que tava lá, porque assim, foi assim, a AMAR que pediu autorização, homologação. Cara, quanta responsabilidade não tem então em realizar um evento como esse. Pô, parabéns. Fica preocupado, muito preocupado. E aí eu lembro que a gente brincou, eu ficava falando: miau, miau, tá na hora de acabar, miau, miau. Pelo amor de Deus. O povo tá aqui curtindo o Thiago Aquino, o povo dá uma excedida ali na bebida, vendo aquele arrochinha. Mas assim, voltando ao que você falou, né? De acessar esse público. Hoje o que é que eu observo, né? Que os eventos em si, o cliente ele tem focado cada vez mais em não só curtir o jet, curtir a náutica, mas
também em curtir aquilo ali de forma saudável, com conforto, com pessoas que tenham a mesma visão, a mesma vibração, aquele perfil família e tal. Então, eu inclusive considero assim que uma das sacadas do nosso negócio, que hoje dá muito certo, é o nosso evento, na realidade, que é o CMA Experience. Por quê? Porque ele tem um negócio diferente. Primeiro, ele não tem custo de inscrição. A condição é só que seja nosso cliente, que adquirir embarcação, UTV, o quadriciclo conosco. Então, ele não tem um custo de inscrição que nem os demais eventos têm, né? Ele é limitado a 12 embarcações. Então isso dá uma exclusividade muito grande, não cria subgrupos, não fica desconfortável, entendeu? Então assim, é inevitável, por exemplo, Alex, que você falou assim, eu tenho vontade de acessar esse pessoal, que você indo pro CMA Experience, é inevitável que você vá conhecer todas aquelas 12 pessoas e o resultado disso é tão fantástico que eu vejo que todos os CMA Experience que já foram realizados saíram não só negócios, mas saíram amigos. Sabe? Claro. Eu lembro que uma vez, eu nunca me esqueço disso, eu tava num evento náutico no Morro de São Paulo. Eu fiz um CMA Experience, só que assim, eu sou patrocinador, sou bem ativo mesmo, né? No negócio. Então eu sou patrocinador de um evento de Morro de São Paulo. E eu tive que ir, na época minha esposa não foi, Rafa, aqui a loja tá cheia, festas de final de ano. E aí a galera falou, rapaz, a gente tem que montar nossa confraternização do CMA Experience. E aí foi engraçado, que assim, na casa de um ciamarino, entendeu? Veio gente até de Salvador para uma confraternização. Eu não tava à distância no coração, minha esposa foi. Então assim, você vê, cara, cria realmente assim... A comunidade anda independente de você. Sim. Isso é muito legal. Velho, cria uma sinergia bem legal. E sabe por que cria essa sinergia? Não é só por causa do formato da CMA, é porque você botou poucas pessoas. Não, é porque, tipo assim, quando você faz algo mais exclusivo, uma quantidade mínima e tal, as pessoas, pelo menos, elas não têm meio que uma opção. Não tem como o Alessio ir para um evento desse CMA Experience e a pessoa não conhecer quem é Alessio. Isso. Então, a partir do momento que eu conheço o Alessio, vejo que o valor dele é bem parecido com o meu, o princípio dele é bem parecido com o meu, pronto, ele vira meu amigo. Se conecta. Houve uma conexão, gera um vínculo. Entendeu? Então, isso é por isso que eu falo. Nós da CMA Náutica, nós não somos apenas uma empresa varejista, né, de venda e compra e venda de veículos, né, de aventura. Nós somos uma empresa que valorizamos muito assim o que está por trás da coisa, não em si o faturamento do negócio. Eu costumo até brincar, tem amigos meus mesmo que falam, né, rapaz, tu não liga para nada. Eu falo, realmente, assim, porque não é que eu não ligo para nada, né? A gente tem nossas necessidades e tal, só que isso aí não tá acima do que a gente tem como objetivo para a empresa, sabe? Isso aí não tá acima. Eu quero realmente mostrar às pessoas que, por isso que eu até te falei, né? Que assim, a gente fala, quando a gente vai falar do termo ostentação, eu acho que principalmente soa um pouco pejorativo hoje na nossa sociedade. Esse termo ele é enxergado de forma pejorativa. Na comunidade soa de forma pejorativa. Sim. Mas existem outros grupos que eventualmente pode ser a vibe deles, tá tudo bem. Não, e eu também tô ali. Como a CMA, na verdade, tipo assim, se chegar uma pessoa que quer comprar para ostentar, eu como comerciante não vou chegar, não compre. Claro. Entendeu? A gente não... Muito pelo contrário, né? A gente não quer excluir. Eu falei de como é hoje a nossa comunidade, entendeu? Até o fato da gente ter eventos como CMA Experience, CMA Expedition, Feira Jet Day, aqui no mar. São vários eventos configurados. Com vontade de ter um jet, velho. Porra. Eu tô em reforma, pô. Não me planta essas coisas na minha cabeça, não, pelo amor de Deus. Já deu certo. Você com vontade de ter o jet, eu com vontade de vender. Já vou tirar minha carta já. Muito legal. E você citou sua esposa na estante, né? Pô, eu não fui pra evento, minha esposa foi. E eu sei que sua esposa também é empreendedora. Sim. Né? Vocês também têm outros negócios. Exatamente. Exato. A gente tem um comércio varejista também, que fica ali no Hotel Atmosfera, que é a Miamar Intimates. A gente trabalha com moda íntima, moda praia, moda fitness. Inclusive, agora... Já deixa o arroba? É miamar.intimates. Intimates. Miamar.intimates. Parece que é uma segue aí, viu, galera? É uma característica da nossa rede social. Ciamar.náutica. Miamar.intimates. É uma característica. Legal. Eu queria uma... Então é isso, Alessio. Essa é hoje assim a nossa empresa, né? A gente valoriza muito isso. Tem esses eventos que a gente faz, né?
A gente tem uma característica interna também bem legal, que assim, as pessoas que estão lá conosco, né, a gente tem um turnover baixo. Então assim, a gente tem a Nilza que tá lá, que é uma senhora, mas tá lá, ó, atendendo o cliente, o pessoal ama de paixão. Tem o Iago lá, que é nosso colaborador também, que vende muito bem. Foi esse que eu até citei com ele. Ele falou, Rafa, o pessoal só chega procurando tu, parece que tem um nome doce, Rafa. Mas hoje já desempenha bem. A gente tem o Kaique, que foi o recém-chegado. Um número de colaboradores até pouco para o nosso negócio, né? Mas eu costumo falar que eu prefiro poucos bons do que você tá com... É como no Prime lá do Bradesco, Sim, você não precisa ter muita gente, precisa ter pessoas certas com a carteira de clientes ali para poder dar atenção. Sim. Eu queria caminhar para o finalzinho aqui, Rafael, assim, com duas perguntinhas. Uma, a gente falou dos aprendizados com a empresa que fechou, mas eu queria, assim, ouvir teu aprendizados com a Ciamar. Sim. E a outra pergunta é, e daqui para frente? O que esperar do futuro da Ciamar? O que é que a gente pode, o que é que vem aí pela frente que a gente não sabe ainda e que você vai contar essa fofoca aqui pra gente? Eu juro que a gente não vai espalhar. Cara, assim, eu acho que, como todo empreendedor, a gente espera crescer, né? Eu ainda considero a nossa marca, ela é uma marca que tá no caminho certo. A gente já tem já é conhecido assim, no Brasil. Hoje a gente tá oferecendo mais conhecido no Brasil. Eu lembro que eu escutei inclusive isso de um paulista uma vez. A gente tava lá num evento lá do Rally dos Mares em São Paulo, teve a Feira Náutica lá, e o cara, rapaz, tu conhece todo mundo, cara. O cara lá do Rio Grande do Sul chegou aqui, falou com tu, cara, tipo assim. Então a gente tem uma massificação bem legal assim da marca, né? Então o que eu espero, né? A gente espera que a gente continue crescendo, mas de forma saudável, né? Eu espero que, assim, as pessoas se permitam, né, conhecer esse nosso segmento. Eu até, Alessio, discordo ao ponto do momento, assim, que o pessoal fala, é um negócio voltado só para rico, alta renda. Eu discordo, porque, assim, quando eu comprei, inclusive, minha primeira embarcação, eu era seletista. Eu trabalhava na indústria farmacêutica e eu não precisava ter um carro próprio. Sim. Eu trabalhava com um carro da empresa, me fornecia. Então, minha esposa, ela tinha um carro dela e eu não tinha essa necessidade. Eu falei, rapaz, eu vou comprar para conhecer. Só que assim, aí a pessoa pode falar assim, Rafael, como é que não é esporte de tal? Então, seu carro você converteu no negócio. Mas hoje, o que é que a gente observa? As pessoas estão tendo muito acesso a crédito. Tem várias modalidades hoje que você pode ter acesso, como consórcio e tal, que a gente até vende lá na loja também. A gente tem educado muito o cliente ao consórcio. Você faz um consórcio lá, você vai pagar umas parcelas de R$1.000 e poucos. Então, assim, só que as pessoas aquilo que é novo, aquilo que é novo que as pessoas não conhecem, geralmente a grande maioria cria um bloqueio, entendeu? E a náutica, o UTV, o quadriciclo, né? Até a linha Kids mesmo, o Minibook Fapinha, eu acho que eles oferecem algo assim imensurável, né? Do ponto de vista até mesmo da pessoa como pessoa. Você pegar um filho e dar um minibug para ele, já começar a ter uma noção de carro ali. Imagine uma criança dessa, como não marca a infância dele, ele tem um brinquedo desse. A mesma coisa eu falo em relação a gente mesmo, a gente se presentear, porque o que é que eu principalmente observo, hoje a gente vive acelerado demais, parece que vive o tempo todo 240, a gente não aproveita a vida, a gente só vive para trabalhar, e muita gente é trabalhar, pagar boleto, e eu acho que a vida não se resume a isso, sabe, Alessio? Inclusive, eu vivo isso hoje. O equipamento, ele tem um preço. Sim. Mas qual o valor de um pôr do sol no Rio Jacuípe, como você mostrou ali agora há pouco? Né? Qual o valor disso? Imagina você desfrutar aquela imagem linda da natureza ali, em contato com a natureza. Né? Qual o valor de você se sentir conectado e mais próximo a Deus? Entendeu? Por estar num ambiente que favorece o sentimento você falar, que seu filho não tem, você apresentando aquilo ali para ele, né? Sim. Deve ser muito legal. É bem legal. Então, assim, tudo que a gente ainda não teve contato diretamente, o que é novo, gera pra gente, né, aquele receio. Dá pra falar de valores aqui? Dá sim. Conta pra gente, só pra gente ter noção, né, assim, tanto de um equipamento usado, que você eventualmente comercializa, quanto um equipamento novo. Sim. Uma variação de quanto a quanto, mais ou menos, a pessoa consegue acessar. Hoje nós trabalhamos lá na loja com jet, nós vendemos jet até 4 anos de uso, até, assim, foi um formato.
é por uma questão mais estratégica de negócio. A gente trabalha com o jet até 4 anos. Mas hoje, vamos supor assim, pronto, meu primeiro jet eu comprei, ele tinha 4 anos de uso. Naquela época lá atrás, era uns 40 mil reais. Naquela época lá atrás. Rafael, hoje 40 mil reais a pessoa começa a brincar. Eu não recomendaria muito, porque você iria entrar numa embarcação aí, sei lá, 2010. A gente tá falando de embarcação de 15 anos de uso. Então, por ser lazer, né? Então eu não recomendaria muito velho, porque você pode ter um problemazinho e aquilo ali acabar transformando, se tornando não um lazer, né? Não um transtorno. Mas se você pegar hoje, assim, embarcações aí com 10 anos de uso, um GTI 130 e tal, uma embarcação bem legal, dá pra você estar nos meus ambientes, dá pra você curtir legal, aí você vai começar a brincar a partir de uns 60 mil reais, 65. Então, assim, eu não acho muito distante perto dos valores hoje que as coisas estão, né? Porque subiu tudo depois da pandemia, claro. Tá tudo muito caro. Inclusive, a Náutica também acompanhou isso, entendeu? Só que hoje a gente tem modalidade de crédito, como eu te falei, né? Sim, claro. A gente tem modalidade de crédito, tem formato de parcelamento do cartão, tem consórcio, tem várias outras E coisas. Um equipamento novo, hoje ele começa a partir de quanto? Novo a gente tem a partir de 80 mil reais. Só que o de 80 mil reais é porque é o seguinte, a embarcação em si, ela tem segmentos também. Então, hoje tem o Spark, que é um jet mais para manobra, para brincar. Muita gente até bota no fundo da lancha, porque ele é bem pequenininho, levinho, sabe? Aí tem o Spark, esse jet que eu tô falando, geralmente nessa faixa de uns 80 mil. Para você brincar de uma forma assim, mais confortável e com um jet que oferece assim, touring, né? Que é o turismo mesmo, fazer uma navegaçãozinha, um pouquinho, fazer um passeio, Salvador, Morro e tal. Aí você iniciaria num 130, aí a gente tá falando de um jet de uns 100 mil reais. Uns 100 mil reais. Entendeu? Agora a gente tá falando de um jet novo, com garantia, com tudo, entendeu? Só que também assim, ó, tem as discrepâncias. Como era de 100, hoje a gente tem jet até de 200 mil. Entendi. Entendeu? Só que aí vai oferecendo mais coisa. Mais potência, um motor turbinado, um casco maior, um painel com navegação de GPS integrado. Tem uma série de coisinhas que vai... Eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, Rafael, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer. Sim, né? Sim. Ir lá, conhecer, ver quais são os modelos, ver qual é o preço. E eu temo muito, e eu lido com muitas pessoas, a gente conversa muito sobre isso, e às vezes tem um certo sentimento, assim, sabe, de caramelo, sentimento de caramelo, cachorro vira-lata, que, poxa, isso não é pra mim? Sim. Uma crença de que eu não mereço, de que, pô, não tá nas minhas condições. Cara, e se você começar a botar isso na sua cabeça, e talvez não dê pra você agora, mas talvez dê daqui a 2, 5 anos, é mais importante você ter isso como objetivo do que você achar que você não merece. Sim. De que não é pra você. Porque, pô, você trabalha pra caramba, né? Luta pelas suas coisas. Se você puder proporcionar isso pra sua família, você não vai fazer? Então, eu acho que é importante a gente se abrir para o novo. Vamos chamar aqui que não é um gênero de primeira necessidade, mas é um gênero de bem-estar, né? De momentos que você vai eternizar aí com sua família, com amigos, dentro de uma comunidade interessantíssima como a que vocês criaram. Então, bota esse número aí na cabeça de vocês. Quem sabe o próximo jet não vai ser o seu. E quando vier, vai lá na Ciamar conversar com o Rafael. Ficou faltando uma coisa. O aprendizado principal da Ciamar. Específico da Ciamar. Cara, eu vou empreender, Rafael. Pô, gostei, sua história me inspirou. Onde é que eu não posso errar, assim? Onde é que... Rapaz, o aprendizado principal da Ciamar vai parecer até papo de coach. Não tem problema. Não que eu esteja falando que o coach é algo... É porque a sociedade em si hoje ela tem deturpada essa palavra, né? E o coach nada mais é do que a pessoa que realmente busca plenitude, conhecimento e tal, e dá resultados maiores. Eu enxergo dessa maneira. Eu não enxergo de forma pejorativa, enxergo positiva. Mas assim, qual o aprendizado principal? O que eu, assim, me encanto muito por uma empresa? É porque eu, através dela, eu acho que por eu trabalhar com lazer e tal, eu comecei a enxergar que existia um propósito antes do faturamento. Bacana. Entendeu? Então, assim, eu instalo âncoras de felicidade, âncoras de equilíbrio entre lazer e trabalho, entendeu? Através do acesso ao hobby, né? Através do acesso ao hobby. Então, assim, quando eu citei aqui que eu empreendi lá atrás e que eu falei que eu trabalhei alavancado, que eu botei dinheiro num cesto só e tal, naquele momento eu era um jovem que estava
usando o empreendedorismo com foco de ganhar dinheiro. Entendeu? Só que aos poucos a vida vai te dando maturidade para você entender que ganhar dinheiro, na realidade, ele é um resultado. Perfeito. Entendeu? Ele não é o objetivo, ele não deve ser o objetivo principal. Até porque o dinheiro, na verdade, ele é um... a gente tem necessidade, sabe, claro. Alessio? Mas você há de convir comigo, inclusive tem estudos aí que mostram que a partir de determinado valor, todo mundo vive a mesma coisa. Então, assim, naquele momento lá atrás, eu tava focando, crescer. Então, assim, eu acho que é natural, né? As pessoas passam por essas fases, então, essas diferentes fases de aprendizado e tal. Então quando eu entendo que há um propósito, qual é o meu propósito? Dar acesso a Alessio, porque a Alessio, ele quer ter acesso a uma comunidade, a um network legal, e pessoas que vai trocar experiência com ele, que vai contratar o serviço dele. Eu vou também atender aquele cliente que está estressado no ambiente de trabalho, que passa muito sufoco, e aquele momento ali é uma válvula de escape dele, que ele vai estar ali aproveitando a natureza, aproveitando a família, se sentindo mais perto de conexão com Deus. Então, assim, é quando você enxerga, na verdade, o que está por trás daquilo que você faz. E agora trazendo não tanto para o mundo filosófico, mas mais para a prática também e administrativamente, o que é que eu, assim, né, tenho como aprendizado e tenho aprendido é que todos os nossos negócios, independente de quais vocês vão ter, digamos assim, todos eles vão passar por desafios. O desafio lá atrás que Rafael teve com a construção civil foi a Caixa mudar a regra do jogo. O desafio hoje que eu tenho é, na verdade, muita gente enxergar aquilo ali que eu trabalho com supérfluo e não com uma necessidade, entendeu? Eu tenho um outro desafio, que eu falei aqui de acesso a linhas de crédito, mas eu tenho um outro desafio, por exemplo, agora mesmo. A gente está com um crédito mais restritivo, juros mais altos. Então, juros assim, mais altos, há uma tendência natural de que os bancos derem uma travada. Entendeu? Então, assim, se o banco der uma travada... Ou a pessoa até veja o crédito, acesse e diga, pô, a parcela ficou muito alta, o valor que eu vou pagar no final é muito alto, não vou fazer agora. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem vários fatores que... Então, o que eu aprendo na prática é que todo negócio que você vai montar, todo negócio ele vai ter inúmeros desafios. Perfeito. Entendeu? Ele vai ter desafio de fluxo de caixa, ele vai ter desafio de gestão pessoal, gestão de colaboradores, ele vai ter um desafio... Como toda empresa, né? Como toda empresa. Algo que é bem interessante. Quando eu fui sair da indústria farmacêutica, né? Aí meu gestor falou bem assim comigo, falou, cara, tem certeza? Você vai sair, não sei o que lá e tal. Aí você tava até bem pra empresa, tava dando um resultado legal. Não sai não, rapaz, fica aí e tal, você vai evoluir aqui. Na época ele conversou comigo muito, né? E aí ele falou que já tinha visto esse caminho, mas que ele não queria me amedrontar, mas já tinha visto esse caminho e geralmente voltar. Era a pessoa ir lá, fracassar e se arrepender porque saiu. Porque ele me falou uma coisa, inclusive esse gestor ele já tinha empreendido também. Ele falou que quando você trabalha aqui com a gente na indústria, você vai visitar um médico para conquistar ele, explicar sobre o produto e tal, tudo direitinho, explicar como é que funciona. E aí você vai ter o outro concorrente que vai visitar também. Só que ele tem uma regra, um código de ética para ele seguir em um limitador até onde você como propagandista vai. Quando você vai para a indústria, para seu negócio próprio, não, é um leão comendo o outro. E realmente hoje eu observo isso no empreendedorismo. O cara muitas vezes quer ser o concorrente, nem todo mundo tem ética. Então muitas vezes o cara não quer simplesmente concorrer ou tirar uma fatia de mercado, ele quer mesmo que você feche as portas para ele abocanhar o mercado seu. Então o negócio é muito mais acirrado, sabe? Sem contar com os espíritos de porco que não quer ver você crescer, que quer... Nem é seu concorrente, mas sim. Como assim, Rafael? Mas torce, né? Contra, até quando você tem um negócio que realmente chama bastante atenção. Então, assim, o que é o desafio? O que é que eu observo, né? Como aprendizado? Empreender é um desafio, mas o que é bem legal, velho, é quando você vai vencendo ali, você conquistou uma coisa, eu tava preocupado com isso aqui, você conseguiu vencer, rapaz, parece que você se sente mais útil, sabe? É como se aquele valor que não é nem monetário, né? Te desse assim um impulso pra você continuar, vai. Então hoje eu tenho isso como aprendizado e tenho um objetivo. Eu quero que a Seamar, né, que você perguntou dos próximos passos, eu quero que a Seamar continue esse caminho marcando a vida de pessoas, seja através do Seamar Experience, seja através do Feira Jet Day, seja através do Aqui no Mar, seja através do Seamar Expedition, através do que a gente faz por trás, simplesmente de uma venda de embarcação, de uma venda no TV, de uma venda no quadriciclo. E também quero
ser um exemplo de empreendedorismo para a nossa sociedade, para a nossa cidade, que Rafael, né, hoje eu me considero que a nossa empresa ainda é um neném, mas que Rafael com 10 anos, com 15 anos, seja realmente uma pessoa que possa fomentar, estimular novos empreendedores, pessoas a realmente entender o que está por trás das coisas, né? Que é você fazer alguém feliz, é você dar acesso através do que você faz, tem um propósito, é você saber que tem colaboradores ali trabalhando. Eu já tenho 13, eu quero ter 50, entendeu? E ter 50 pessoas ali que tá ali na mesma luta, você vestindo a mesma camisa, aquele senso de equipe e tal, querendo atender bem o cliente, querendo... Você tá entendendo? É você saber. Você tá no lugar certo, pô. Porque a gente costuma dizer que aqui é um lugar de inspiração, informação e educação empresarial. Então é essa inspiração que você traz, que eu tenho certeza que vai movimentar as pessoas que estão do outro lado aí, que passam agora a ver o JET, né, como uma opção, é isso que eu espero, ou o quadriciclo, enfim, os outros equipamentos, mas que também possa se inspirar na sua história e aprender com as lições que você trouxe aqui, para que eles também possam empreender com mais segurança. Sim. Eu queria deixar aqui já no finalzinho, deixar para você fazer uma mensagem final, deixar os seus contatos. Quem quiser ir na Ciamar, deixa endereço, deixa as redes sociais, para a gente poder fechar aí em grande estilo o nosso podcast de hoje. Pronto. A gente está até com algumas coisinhas que a gente está, como eu falei, né? A gente é o neném, a gente está evoluindo como empresa. A gente usa muito a rede social Instagram. Sim. Pega muito contato, muito através do Instagram. Então, nosso Instagram hoje é ciamar.náutica. Entendeu? A gente tá na ciamar.náutica. Eu vou deixar o link na descrição pra galera já clicar e já seguir vocês. Nós temos também o nosso canal no YouTube. Bem legal, viu, Alessio? Que você falou, Rafael e tal, esse arcabouço legal. A gente tem feito vídeos mas educativos lá. Legal. Sobre como usar a sua máquina, sobre o que você precisa saber para você andar legal com sua máquina. A gente tem postado lá também experiências que eu acho que, tipo assim, a experiência em si que a gente posta ali, ela já é uma sementinha para quem um dia tem um desejo de chegar até ali. Então, a pessoa que projeta, daqui a uns 5 anos eu vou ter uma embarcação, ela começa, na realidade, se inspirando, vendo, né, como já é aquela comunidade ali. Então, a gente passa também os nossos eventos, a gente posta lá, questão do pessoal. Tem o nosso WhatsApp, que é o 75997144000. Nós temos o nosso canal no TikTok também, que também é ciamar.náutica, que tá bem legalzinho. Qual canal no YouTube? É Ciamar Náutica. Ciamar Náutica. Botou Ciamar Náutica lá, vai aparecer. Já convido também quem tá assistindo nos inscrever lá. Se inscreve aí incentivar a gente a postar mais vídeo lá através. E a nossa loja fica ali na Avenida Noide Cerqueira. Já vou falar até, né, como um empreendedor que tem fé no futuro dos negócios. A nossa primeira loja, né, está ali na Avenida Noide Cerqueira, 7050. No Sina, uma das avenidas principais ali. A gente fica bem próximo ali da Caoa Sherry, da Box, de uma empresa de piscinas ali também. Nossa primeira loja se encontra ali. Legal. E Rafael está à disposição na Ciamar Náutica para tirar suas dúvidas. Se você quiser fazer uma visita, se quiser até só dar uma olhadinha lá no JET, no TV, no Minibug, né? A gente tá lá sempre. E os outros acessórios que vocês vendem lá também, né? A gente trabalha com a linha de acessório também, colete, óculos, off-road, bolsa estanque, cooler, várias coisinhas. Tudo isso que tá linkado aí ao mercado de hobby. Eu costumo falar, né, que eu até não falei, a gente brinca, né? A Ciamar tem algumas palavras que estão linkadas com a gente, algumas frases do nosso marketing. Eu considero a nossa empresa um shopping de hobbies. Shopping de hobbies. Então a gente diversificou o portfólio, hoje a gente é um shopping de hobbies. A gente tem lá do carrinho de golfe, ao mini bug, ao mini quadriciclo, ao UTV, ao mini UTV, a moto de trilha, a moto elétrica. Então a gente tem um portfólio bem amplo. Na verdade, quando você pensou aí em um hobbyzinho para se divertir, a gente vai estar. Massa. Então, gente, episódio para guardar na memória, né, não? E para se inspirar também, para poder querer dar um rolê por aí de quadriciclo, de UTV, de jet ski. Então, já vou deixar as redes sociais aqui da Náutica, da Ciamar Náutica, de Rafael, para vocês já seguirem, já acompanhar. E lá dar uma passadinha, né? Eu já saio daqui saio com uma formiguinha aqui da vontade de saber um pouquinho mais, quem sabe, né, me conectar com essa comunidade massa que ele conseguiu criar. Agradecer aqui em nome da nossa equipe do podcast, ao patrocínio da Sexto Consultorias, né, que é quem mantém esse podcast no ar, e convidar você
para nos seguir em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, além aqui, inscrição aqui no canal do YouTube e também no Spotify. Muito obrigado por seu tempo, por sua audiência. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.